Olá, investidor. Vou apresentar aqui a carteira de investimentos. Estava disponível aqui o link da carteira de acompanhamento lá no site Investidor 10. Portanto, não é a carteira minha, não é de nenhum dos meus alunos, mas sim a carteira de um investidor que colocou esse link disponível para acatar aí sugestões de outros investidores. Então, vou dar aqui uma analisada muito breve, trazendo pontos interessantes. Já nota aqui de início que a carteira teve início em junho de 24, portanto, uma carteira muito recente. Trouxe aqui um aporte já interessante no primeiro mês, então alguém que já tinha um patrimônio, né, de 14 mil, 15 mil reais quase, e depois fez mais outro aporte aqui interessante. Então manteve no mês de agosto, fez dois aportes, basicamente dois aportes. Então vamos entender aqui um pouquinho mais a composição da carteira. Vou colocar um prazo maior aqui, não aparece, justamente é uma carteira muito nova. A estrutura da carteira nós temos 6% em ações somente, 57% aqui em outro tipo de investimento, aqui provavelmente alguma renda fixa, né? E 36% em FIIs. Então veja a diferença aqui, a proporção FIIs e ações. Então nota-se que é o mesmo comportamento de vários outros investidores iniciantes que entram para o mercado de ações, renda variável, buscando especialmente o dividendo. Então é um assunto aí, claro, muito comum nas mídias, no YouTube, falando de dividendo, e aqui já percebe que esse investidor também está começando justamente pelo dividendo. Justamente deveria concluir, né, a sua carteira pelos dividendos e não começar. Quando de concluir, é na etapa de usufruto, né? Aí sim, priorizar dividendos, mas agora não. Então, fez somente dois aportes, claro, já com patrimônio acumulado, mas notadamente prefere já receber renda passiva todos os meses e aqui abre mão do crescimento da carteira. Então, vamos aqui detalhar agora e esse investidor já tem 5 ações e 8 fundos imobiliários. Repare que do patrimônio R$ 1.550 em ações, eu vou mostrar logo mais, essas ações já dão um retorno. Aqui uma rentabilidade já de rentabilidade de 7%, então pegou ali um pico justamente de recuperação da bolsa em junho e julho, né? Aqui com outro aporte caiu para 3, mas aqui 7,4% é o desempenho da carteira em ações. Já em fundo imobiliário, R$ 9.000, então muito mais aqui. E o desempenho geral também aqui está, claro, desempenho de menos 2%, a rentabilidade estando 2% positivo. 2% positivo porque considera justamente o dividendo. Então, aqui são estratégias aí do investidor 10, mas o que você vê é isso, quase 2% negativo, né? Agora que não considera ainda o dividendo já recebido. Não tem ETF, não tem tesouro direto. Tem outro tipo de investimento aqui, vamos entender um pouco, renda simples. Aqui não dá para saber de onde que é essa renda simples, então, ou se é ainda uma poupança, por exemplo, né, um dinheiro guardado, R$ 14.000. Não tem detalhes quanto a isso. Ele mandou o link aqui disponível para sugestões. Vamos agora entender quais são as ações, já lembrando que em outros aqui seria melhor ele ter um pouco em tesouro direto, que é a sua reserva aí de emergência, né, de oportunidades. Deveria ter tesouro direto, pode ser no Selic, né, 2027, já estaria fazendo correto. Seguindo aqui para apresentar a sua carteira, eu vou falar das ações. Então ele tem aqui 5 ativos: Banco do Brasil, Transmissão Paulista, que é energia. Aqui nós temos Copasa, de Minas Gerais, Saneamento, também é uma empresa boa. A Agro 3, essa aqui é a que mais paga dividendo, aqui mostra aqui, ó, 12% do setor agro, então também por dividendo. Copasa também pagando um alto dividendo, 14%. Elétricas, também aqui pegou uma que está pagando, que é famosinha com relação a dividendos, que é a Transmissão Paulista, né? Quase 9%. E banco também pegou um que está no topo ali dos que mais pagam, né? Que é Banco do Brasil. Então, só em seguros que ele
optou aqui por uma que ainda não é dessas mais pagadoras de dividendos, que é a Porto Seguro, também empresa muito boa. Então, já analisando aqui, claro, por valor que ele tem, já tem uma diversificação até muito boa. Então, valor pequeno, com R$ 1.550, não precisa ele ter uma grande quantidade de ações, mas a não ser que ele já queira acompanhar, né? A exemplo aqui mesmo, Porto Seguro, basicamente três ações somente, né? Acompanhando ali o desenvolvimento, priorizou justamente Transmissão Paulista e Banco do Brasil. As outras três aqui praticamente é só um pequeno aporte de acompanhamento. Veja que já tiveram um bom desempenho, Porto Seguro 15%, Copasa 15%, Banco do Brasil 8%, e Transmissão Paulista e Agro, basicamente ainda sem apresentar resultado, sendo somente a Agro um pouco negativo aqui na cotação. A diversificação por setor está boa: banco, energia, saneamento, agro e seguros. Então, aqui não dá para a gente ver muita questão de commodities, né? Somente mais a Agro 3 commodity. Claro que a gente deve ter também mais um quantitativo equilibrado na commodity, pode ser uma oportunidade, tem umas oscilações maiores. Nesse caso aqui, a Agro 3 é uma empresa boa, a atuação dela é diferente das demais do segmento agro, diferente da Boa Safra, que é ligada aí a beneficiamento de sementes, diferente da SLC Agrícola, que é mais mesmo produção mesmo. A Agro 3, aqui ela ganha até mais e paga até mais dividendos, justamente por recuperar áreas, ou seja, propriedades, né, degradadas, compra fazendas e recupera essas áreas e depois vende, né, ganhando. Então, a Agro 3 faz esse tipo aí de transição, digamos que ganhando dinheiro também com essa compra e venda de terras, além de ter também, claro, produção, né, ligada ali também à soja, né, mas diferente das outras duas, essa aqui também faz essas compras e vendas de fazendas e distribui também ali o excedente, né, do lucro, né? Aqui depois pode ter mais um banco, pode ter mais uma de energia, saneamento já está bom, essa aqui. A agro pode ter mais uma, pode ser até a Boa Safra também. E do setor de seguros pode ter também mais uma, pode ser optar depois por Caixa Seguridade. Então, assim, completaria aí 9, né, ações. E trazer mais alguns outros setores, como o industrial, a gente não vê aqui. Tem VEG, tem Home, que são boas opções. Depende também do objetivo, do perfil do investidor. VEG, pouco dividendo, né? Porque a empresa tem uma cotação, um preço sobre o lucro muito alto, então o dividendo fica baixo. E aí vê até alguma outra oportunidade, até mesmo commodity, né? Se Vale está num momento também ali bom, né? A cotação está um pouco baixa, e se pode esperar um bom tempo aí para obter retornos. Então, pode trazer mais algum outro setor aqui para a carteira. Então, você já viu aqui o, o dividendo. O mais baixinho é 4%. PVP também todos muito baixos, então dá para ver que esse investidor aqui ele leva muito em conta o PVP também. Então pegou aqui Banco do Brasil, Transmissão Paulista abaixo de 1, e os demais aqui, somente o Porto Seguro um pouquinho mais esticado, mas isso não quer dizer muita coisa. PL, só a Agro que está um pouquinho alto, né? O PL 12, a mesma média da Bolsa, né? Os outros aqui também muito baixos, isso também é bom, PL baixo, representa um retorno maior, né, para o acionista. Payout também 31%, Porto Seguro tem menos, as outras aqui tem mais, veja que a Agro passa de 100 justamente por essas vendas, né, de propriedades. Então, basicamente, aqui é isso. Não dá para analisar muita coisa. Eu já mencionei aí as empresas que ele pode acrescentar na carteira. Então, muito aqui o perfil mesmo é uma carteira de dividendos. Tem empresas consolidadas, como Porto Seguro e Banco do Brasil, muito tranquilas, empresas bem consolidadas. A Agro tem um pouquinho mais de oscilação. E Transmissão Paulista e Copasa aqui ligadas à utilidade pública, né, que são setores aí também essenciais, saneamento e energia. Vamos entender agora quais são os fundos imobiliários que ele tem. Já é aqui o maior patrimônio dele, R$ 9.000. Diversificado em 8 ativos, uma média aí de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.200 por aí em cada um. Mas
apresenta aqui uma concentração bem maior no KNRI, que é um fundo da Kinea. É uma boa gestora, né? Mas tem uma concentração aqui um pouco mais alta. Vamos entender aqui quais são primeiros primeiro e depois nós vamos entender aqui os outros detalhes, dividendo, PVP e compreender melhor a carteira dele. Então, nota-se que ele tem aqui, ó, 3 fundos híbridos, GARI 11, tem um KNRI também híbrido e o VGHF 11 também híbrido. É mais um ligado mais a papel, né? Tem 2 fundos de logística, né? Um do BTG e o outro é o HGLG 11. Isso aqui também é muito comum. Shopping tem 2, VISC XPML, então ele está basicamente aqui com a diversificação. Fundo de papel, além do híbrido aqui que ele tem, em vez de HF11, ele tem o KNCR11 da Kinea. Então, esse último aqui é uma boa opção, né? Representa bem aí o fundo de papel. Então, ele pode ter ainda mais um fundo de papel para manter essa diversificação ainda mais completa, ou seja, um equilíbrio ali entre os 5 principais segmentos, né? Que é o logístico, o shopping, faltando aqui lajes corporativa. Então, ele não tem laje corporativa. E aí tem algumas opções, o Green Towers, também uma das sugestões, o GTWR11. Dos 8 fundos imobiliários, 2 são considerados aí de base 10. A exemplo aqui do VGHF, cotado aí a R$ 8, e o GARI 11, cotado a R$ 9,16. Vamos entender aqui a rentabilidade. Então, a rentabilidade, claro, investimento tem poucos meses, né? 2 meses só. Então, dá para ver aqui um pouco de oscilação. Só o KNRI que teve uma oscilação maior. E é justamente onde ele tem um valor maior. Então, por isso que está puxando aqui 2% negativo. Apesar de que ele tem outros aqui com alguns ganhos também. Entendendo aqui o PVP, somente o HGLG e o KNCR 11 que estão um pouquinho acima, né? Mas também isso aqui nós vamos ter ainda, sobretudo logístico normal, um pouquinho acima. Papel não é muito bom, está passando muito, mas o KNCR 11 é também um dos melhores aí do segmento de papel. Dividendo, vamos lá, dividendo KNRI 8, um híbrido com 8%, BTLG 9, HGLG 8 e o XPML 9,6. Então, basicamente aqui tenho dividendos aí entre 8 e 12%. O VGHF é o que tem mais aqui. Poderia ver aí talvez um TRXF, né, que também poderia servir aqui como híbrido, mas já tem aqui o GARI, que também ocupa essa função. E um fundo de tijolo também está com dividendo alto. Claro que é importante ver ali os relatórios para entender melhor também. Dividendos recebidos, já esse investidor aqui, repare que ele investiu aí 25.260 e hoje está com 25.400, um ganho aqui, um aumento de menos de 1%. Recebeu já em dividendos R$ 161. Então, basicamente, é fundo imobiliário aqui que já pagou dividendo para ele. É muito comum ver os investidores pulando um pouquinho aí as etapas, buscando dividendo. Então, repare que ele começou agora. Então, gravando aqui em setembro, ó, junho, julho, agosto e setembro. Então, basicamente aqui ele fez 2 aportes em junho e julho e aqui manteve, né, agosto e setembro, aí já recebendo em média ali R$ 75 por mês. Aqui é certamente renda fixa. Vamos ver aqui agora uma diversificação aqui, a composição, né? Basicamente ainda financeiro, a maior parte, né? 56%, utilidade pública, né, que é saneamento e energia, 36%, bancos, 50%, energia elétrica, 28%, água, 8%, agricultura, 6% e seguradora, 6%. Então, esses três aqui basicamente é só para acompanhar, ainda não tem nada muito considerável, não. Papel, 13%, ele pode aumentar um pouquinho mais, 25%,
20, né? Então, nesse patamar aí, para estar um equilíbrio também de papel, protege também mais contra a inflação. Aqui nos setores ele tem híbrido, está um pouco alta a concentração em híbrido, precisa ver qual é a composição, a diversificação desse híbrido, inclusive pode ter híbrido papel, né, CRI com lajes, cooperativa, até aí acontece, apesar de que é bem menos, ou até mesmo laje, logística, às vezes acontece de ter essa diversificação também. Então precisa compreender aqui se tem algum de lajes, já que ele não tem nenhuma laje aqui, se algum desse híbrido aqui é mais laje também, a gente pode acompanhar também. Aqui dá para ver que ele tem uma grande concentração dos fundos em KNRI, 34%, muito alta a concentração, e uma concentração pequena no BTLG. Então, isso aqui não faz nem muita diferença na carteira, somente com 3% ali, enquanto que outros estão com mais de 10%.